Boa noite, meus queridos. Muito bom estar com vocês. Tem como não se emocionar, né? Ao ouvir o Davi cantar aqui. Devemos dar graças a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje é um dia festivo. É um dia que nós nos ajuntamos aqui como igreja do Senhor, como remidos do Senhor, para estarmos agradecendo a Deus, rendendo graças a Ele por mais um ano de vida, né, que Deus tem concedido a Ana Carla. E louvamos ao Senhor, Ana, pela sua vida. Deus continue a abençoar você, bem como toda a sua linda família, tá bom? Bom, 18 anos, né? Podemos dizer que, enfim, chegou, né? Não sei se ele era tão esperado, mas geralmente o maior idade, vamos pensar assim, né? Ele é sempre esperado, não é verdade? 18 anos e eles chegaram. E nós louvamos a Deus por isso, porque cada ano de vida nós temos que agradecer ao Senhor. Cada ano de vida que Ele nos concede, ora, é motivo de nós darmos graças, como nós ouvimos aqui ao nosso Deus. Ele é o doador da vida, é Ele que dá a vida e é Ele que tira também a vida, né? Então, meus queridos, eu estou feliz demais pelo convite. Como eu creio que também ali o grupo em Conceição, Unidos em Cristo, né, de poder estar aqui para poder celebrar ou comemorar com vocês esse dia festivo que é o seu aniversário. Mas nós vamos estar vendo aqui também as bênçãos que nós podemos e não devemos nunca esquecer que Deus tem concedido a nós. Muitas vezes nós somos dispersos e até mesmo podemos até esquecer de alguns detalhes, de algumas benécias que Deus tem feito na nossa vida. O certo é que nós não somos assim, nós somos sujeitos a não lembrar de tudo. Que bom se a gente lembrasse de tudo, né? Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor nos convém contar. Ao somá-la, se é que podemos, vemos cada vez quantas maravilhas o nosso Deus, Ele já fez. E tem feito mesmo por esta amada igreja, tem feito por cada um de nós. Então nós louvamos a Deus por isso, tá? 18 anos. Deus, que é a nossa... Que nessa... Tá ruim, né? Pra ler, né? Que nessa... me ajudem aí, por favor. Né? Tá aqui melhor, né? Que nessa nova etapa da sua vida, Ana, você tenha muita sabedoria para fazer suas escolhas, e que Deus te ilumine por onde for caminhar. Tá bom? Isso é um desejo meu, mas eu creio que é o desejo de todos reunidos aqui nesta oportunidade, né? Andar no caminho do Senhor, seguir o caminho do Senhor, né? E outra coisa, é bom que não olhe para trás, mas que siga avante, siga firme. É o desejo de Deus que sejamos perseverantes na caminhada. Porque se retroceder, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Mas nós somos daqueles que prosseguem, perseveram para a vida eterna, né? Uma vida de superior e de qualidade, Deus tem dado a você. Deus tem dado àquele que já creu nele e hoje pode confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Não sei se a Ana Carla falava dessa data. Não sei. Será que sonhava com esta data, Marinete? Então tá aí, não é verdade? Então, aproveite a sua maioridade. Aproveite, né? Começando agora, aproveite a sua maioridade com juízo, é certo, né? Responsabilidade é o que eu desejo para você. Que o Espírito Santo ponha isso no seu coração.
Porque nós vivemos hoje muitos jovens que estão vivendo neste mundo e estão vivendo sem Deus, sem esperança, sem salvação. E eu gosto sempre de dizer, estão batendo cabeça de um lado para o outro, né? O jovem, atenta para o seu Criador. Moço, moça, lembra do teu Criador. Eclesiastes 12, versículo 1, é bom lembrar, é bom trazer na memória aquele que nos criou, aquele que nos amou de tal maneira, João 3,16, ao ponto de dar o melhor que ele tinha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós, crendo nele, nesse Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos uma vida superior e de qualidade, que é a vida eterna. Olha que maravilha, né? Então, isso é ensino para cada um de nós, né? Muitos têm aquele, vamos dizer assim, muitos gostam de guardar coisas. Tem pessoas que gostam de guardar coisas. Mas, Ana, o que é que deve ser guardado, né? O que é que deve ser guardado não apenas nos 18, mas da agora para frente, né? Na maioridade, com entendimento, com juízo e com responsabilidade, o que é que deve ser guardado? Provérbios 4:23. Vamos ler? Provérbios 4, versículo 23. Aqui nós vamos ter, podemos dizer assim, um ensino para nós, o que deve ser guardado. Uns gostam de guardar diplomas, outros gostam de guardar fotos, outros gostam de guardar troféus, outros gostam de guardar, né, são N coisas que as pessoas gostam de guardar. Mas, Ana Carla, o que deve ser guardado por você, a partir de agora, então, de uma maioridade, com juízo, com responsabilidade, não é? A Marinete falou que você esperava, né? Falava dessa data, sonhava também com esse dia. Esse dia chegou, enfim chegou. Então nos diz aqui Provérbios 4, versículo 23, que não é novo, mas é bom que a gente leia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Isso é ensino para cada um de nós, meus queridos, para você que veio. Talvez você tenha costume de guardar as coisas, né? Tem aquele dizer, desapega, né? Hora de desapegar. Tem certas coisas que a gente tem que desapegar, certas coisas que a gente tem que jogar fora, né? Mas o que se deve guardar pela palavra de Deus, guarda o teu coração. Mas por que guardar o coração? Está dizendo para nós bem claro aqui, né? Porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida. Então isso é precioso para nós. Mas se tratando de uma data especial, de uma data festiva como esta, ou seja, o aniversário de uma pessoa, né? Hoje nós estamos falando aqui, nos ajuntamos para agradecer a Deus pela vida da Ana Carla. Mas tem muitos que numa data como esta, ou foi ontem, não é isso? É isso, Marinete? Sim. Estão também, ou completaram também mais um ano de vida. Ou seja, 18, 20, né, 30, 40, 50 e por aí vai. Guardar o coração é importante, né? Tem gente que no seu coração tem lugar para tanta coisa. E muitas vezes são tanta tranqueira, tanta coisa ruim, tanta coisa que não presta e que Deus não está no meio, né? Devemos guardar o nosso coração e ter o Senhor Jesus nesse mesmo coração. Ter Deus nesse coração. Ter Deus como aquele que é o árbitro. Ter Deus como aquele que governa a nossa vida. É nos deixar governar por Ele. É nos deixar direcionar por Ele.
né? Meus queridos, os parabéns não faltaram. Faltaram? Não, Ana? Não faltaram. Com certeza não. Desejos de felicidades, muitos anos de vida não faltaram. Não é verdade? Os presentes também não faltaram, com toda certeza, né? Mas vamos ver agora, pela palavra de Deus, Ana Carla, e o que cada um de nós, como filhos de Deus que somos, filhos de Deus, devemos comemorar e atentar na nossa vivência aqui nessa terra, os dias de vida, o tempo que o Senhor nos der a passar aqui neste mundo, como filhos de Deus. Ora, mas não são todos filhos de Deus? Mentira! Não, não são todos filhos de Deus, não, mãe. São todos criatura de Deus. Mas e para ser filho? João 1:12. Receber e crer no Senhor Jesus. Esses se tornam, porque não é. Esses, né, serão feitos, porque não são ainda. Serão feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Esta é a verdade. Crer no Senhor Jesus Cristo, ter Ele como Senhor e Salvador, confessá-lo mesmo, publicamente, que você pertence a Ele, que você é dele, né? A faz uma filha de Deus, nos faz filhos de Deus. Que maravilha, né? Mas vamos lá, né? Adiantando aqui. Primeiro, você deve agradecer a Deus por te dar a vida. Ou devemos agradecer a Deus por nos dar a vida. Tem muitos jovens aí, falando de jovens, né? Porque hoje nós estamos aqui para celebrar o aniversário de uma jovem. Mas tem muitos jovens por aí tirando a própria vida. Tem muitos jovens por aí insatisfeitos com a sua vida. E aí estão buscando dar cabo da sua própria vida. Olha só. Está faltando Deus nesta vida. Está faltando Jesus com certeza nesta vida. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos dá sempre o conforto, o consolo, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, nas situações, podemos dizer assim, não confortáveis, nas situações que não são para nós favoráveis. O Senhor Deus, através do Santo Espírito dEle, que habita em todo aquele que creu e hoje é um filho, tem essa ajuda muito grande. Essa ajuda muito grande. Atentar para a nossa vida com juízo e responsabilidade na presença de Deus. Vivendo na presença do Senhor. Esse é um ponto importante que eu não poderia deixar de falar dele aqui, né? Porque Ele nos criou, tá? E dele nós somos. Senhor, Tu és o dono da minha vida. Que bom, né? Sempre na nossa oração nós expressarmos isso. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Faz de mim o que quiseres. É o Senhor quem me fez. O Senhor me criou. Eu sou teu. Isso é importante. Saber quem é o dono da nossa vida. Saber quem nos criou é muito importante. Tem muita gente esquecendo disso. Tem muita gente esquecendo disso, tá? Esquecendo de quem o criou. Esquecendo de quem lhe deu a vida, tá? Tem muitos. Não é para esquecer, Ana. É para lembrar. Lembrar sempre, tá? Para lembrar sempre. Mas vamos ler aqui o Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Veja só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 4.
É o 4, né, gente? Não, o 4, me desculpem aí, irmãos. Salmo 139, versículo 4. Não é o 4. Me ajudem aí. Vocês vão me ajudar. Eu vim e agora para vocês me ajudar, né? Eu tenho ele aqui, mas eu gostaria, né, que fosse lido. O salmista, ele agradece a Deus pelo modo como ele foi formado. O modo maravilhoso, como ele foi formado, né? 14, Otis. Obrigado, meu irmão. É assim mesmo, né? A idade vai chegando também, né? As situações também muitas vezes nos faz até esquecer, ou você anota errado, e uma coisa tá aí, né? O Israel já pôs lá também, né? Então não tem como, não é verdade? Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Essa questão o sabe muito bem é para não esquecer mesmo. Você tem que estar ciente disto, o modo tão maravilhoso que você foi formado, que você foi criado. E devemos dar graças a Deus. Graças te dou, ó Pai, né? Pelo modo maravilhoso, tão maravilhoso, né? Que fui criado. Por ter me visto antes de eu nascer. Sabia disso? O Senhor te viu antes mesmo de você nascer. O Senhor te viu, Ele te criou, Ele te fez. E aqui em Isaías, espero que agora esteja certo, né? Isaías 45, versículo 12. Se não tiver, né, Isaías? Um jeitinho aí, né? 45 e 12, né? Mas vamos lá. 45, versículo 12, diz assim: eu fiz a terra, sim, eu fiz a terra e criei nela o homem, e o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Mas veja só, o que nós vemos aqui neste versículo? O Senhor Deus está dizendo: fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos. Fez a terra e criou os seres humanos. E nós devemos saber disso, ter a ciência disso. Nós não viemos por causa de uma explosão. Nós não viemos, né, da evolução do macaco. O macaco já evoluiu, ele continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito, tem evolução aí? Não tem evolução nenhuma aí. Então o que eu vejo nisso? Mentira. Isso é mentira. Quem nos criou e fez foi Deus. E ele está dizendo bem claro aqui: criei a terra e fiz os seres humanos, né? E fiz os seres humanos. Será que nós devemos esquecer disso? Não. Deus nos deu a vida. Ele nos criou. E o que nós somos dele? Nós somos feitura dele, pertencemos a ele. Dele nós somos. Nós não podemos nunca esquecer disso, porque ele nos criou. E eu posso ir muito mais além, né? Porque como remidos do Senhor, Deus também, ele nos amou. Ele nos criou, mas ele também nos amou. E João 3,16 fala que ele nos amou de tal maneira. Aí nós vemos que o evangelista, ele usando tal maneira, é porque faltou palavras. E na verdade falta palavras para a gente expressar. Ou se é que nós podemos expressar, né? Como o Senhor nos amou. Então usamos de tal maneira, porque não tem explicação. Ele nos criou, mas ele também nos amou. E nós devemos retribuir esse amor dele por nós, que foi grande. Pensa no tamanho deste mundo, né? Porque Deus amou o mundo. Pensa no tamanho deste mundo. Agora pensa no tamanho do amor de Deus por você. Ana Carla, por você, meus queridos que estão aqui, que vieram. Você já pensou no tamanho do amor de Deus por você? Será que ele não merece
que você também retribua esse amor? Será que ele não merece que você também procure viver como ele deseja que você viva? No seu caminho, procurando fazer a sua vontade. Ah, mas por que fazer a vontade dele? Romanos 12, versículo 2. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A nossa, ó, tá? De boa não tem nada. Perfeita, então, né? E agradável, não é verdade? Mas a de Deus é. E lá nesse versículo de Romanos 12, versículo 2, lá nos fala para que a gente possa estar renovando o nosso entendimento, para a gente provar esta vontade dele na nossa vida. O que Deus mais quer é que nós venhamos a atentar para a sua vontade, né? 18 anos da Ana Carla, a partir de agora, né? Dando a mais atenção. Se já dava atenção, dando mais atenção agora. Mais atenção. Quando fala atenção dobrada, atenção redobrada. Isaac? Né? Para Deus, para as coisas de Deus, para a vontade de Deus. Procurando, né, ter esse coração, né, voltado para Ele, guardado para Ele, da contaminação e da imundície deste mundo. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Nós vivemos num mundo em que nos é descrito que jaz no mal, no maligno, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é terrestre. A nossa pátria é celeste. E glória a Deus por isso, meus queridos. Então, agradecer a Deus, Ana, pela sua vida. Agradecer a Deus, irmãos, por nos dar vida. Porque Ele foi que nos criou. E dele nós somos. Dele nós somos. Segundo, agradecer a Deus, pois se nós vivemos e temos salvação. E eu posso dizer, Ana Carla, esse é o maior presente. Você hoje ganhou muitos presentes, mas o maior presente é a salvação. Essa é a maior dádiva de Deus para o ser humano, para aquele que crê nele, é a salvação. Ah, mas por que eu preciso da salvação? Todo ser humano se encontra caído e perdido sem Jesus. Mas tendo Jesus, sendo achado, ele tem a sua salvação. Salvação da alma, porque nós temos uma alma, e esta alma tem muito valor para Deus. Se não fosse assim, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós bonzinhos? Não, sendo nós ainda pecadores. O amor foi provado. Valorizar o amor, o Senhor espera que nós venhamos a valorizar e reconhecer este grande amor. Maior presente é a salvação que temos em Cristo. Não sei se existe alguém aqui que ainda não tem certeza de salvação, ou talvez está achando que isso aí é um conto de carochinha, que isso é historinha para boi dormir, né? Que pode talvez alguém achar, mas salvação? Ninguém pode ter certeza, né? Ou eu estou fazendo por merecer. Não, você pode ter a sua salvação garantida por crer no Senhor Jesus Cristo. Não é mérito seu, o mérito é do Senhor Jesus, porque quem pagou o preço foi Ele. Foi Ele que pagou o preço pela nossa alma. Então a nossa alma tem muito valor. Ana Carla, não esqueça disso, tá? Nunca esqueça disso, né? Efésios 2 e versículo 8.
Tá? Efésios 2, versículo 8. Hoje muitos se julgam merecedores, né? Ou eu estou fazendo por merecer o céu, a vida eterna, tem um lugar para mim lá. Mas a salvação, meus queridos, ela vem através, como nos diz aqui, da graça. Efésios 2, versículo 8. Olha só, tem confusão aqui, né? Não tem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, mas é uma dádiva, é dom de Deus, é presente de Deus. E o 9 fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Bate no peito e se glorie. Eu estou fazendo por merecer. Tá? Sabe o que nós merecíamos? É o inferno. Era condenação eterna. É o que nós merecíamos. Mas através do nosso crer no Senhor Jesus Cristo, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Que maravilha, né? Todas as bênçãos espirituais nós temos em Cristo. O mérito não é meu. Mérito não é seu, os méritos não é da Ana Carla, os méritos é do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, né? Será que tem explicação? Não tem, né? Só sei que foi amor, tá? E um amor tão grande por nós pecadores. Então, você já tem esse maior presente, Ana, que é a salvação por crer no Senhor Jesus Cristo. Você deve agradecer a Deus por esse presente, que pela graça e a misericórdia você alcançou. Pela graça e misericórdia. O que é que significa graça? Favor imerecido, ou um favor desacompanhado de merecimento. Não merecia, mas o Senhor fez por mim, né? Então, cremos nele. E então o confessamos como nosso Senhor e também como nosso Salvador. Maravilhosa graça que nos alcançou, tá? A graça de Deus. Lamentações 3, versículo 22. Lamentações, né? 3, versículo 22. A gente vai estar lendo aqui também, que é um versículo também muito, podemos assim dizer, né, bem conhecido, mas é bom a gente ler, porque o Senhor quer que fique bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Vamos ver se está, né? Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor para conosco. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por graça e misericórdia nós estamos aqui. E nós não podemos esquecer nunca disto. Pela salvação que Ele nos deu por graça e segundo a sua misericórdia. Que maravilha, né? Então, não esqueça disso. Ana Carla, queridos irmãos, a começar em mim, que nós não venhamos nunca a esquecer, né? E vivemos, temos a salvação, esse é o maior e o melhor presente que Deus nos deu, né? Louvado seja o Senhor. Terceiro, lembrar, Ana, que a nossa vida é curta. A nossa vida é curta, né? E outra coisa, temos que vivê-la com responsabilidade, como foi no princípio nós falamos. Juízo e responsabilidade. Você já ouviu falar muitas vezes, né, de uma expressão assim? Mas fulano de tal não tem juízo. Fulano de tal é sem juízo nenhum. Você conhece alguém assim? Na verdade, tem muitos assim. Né, Guilherme? Não tem juízo, não. Tá faltando juízo. Tá faltando um parafuso aí. Não é isso? Sem juízo, e vive batendo cabeça,
ou aceitando tudo que esse mundo oferece, né? Os pratos e as iguarias que este mundo oferece, tem ido por este caminho. Faça como Daniel, né? Resolva firmemente não se contaminar. Daniel 1, versículo 8, eu creio que está ali, né? Então, isso é importante. Mas, meus queridos, viver a vida com responsabilidade, porque a vida é curta. A vida é muito curta. E nós vamos ver aqui, Tiago 4:14. Você sabe muito bem esse versículo, né? Mas vamos ver lá. É bom que a gente leia. Tiago 4:14. Diz assim a palavra de Deus. Olha só. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Será que sabemos? Não, eu não sei. Estou aqui agora, não sei nem o que vai acontecer comigo daqui a minutos. Daqui a horas, não sei. Né? Estou aqui agora. Não sei se vou chegar em Carangola. Esta é a nossa vida. Então digo aqui, ó, tá dizendo aqui certo para nós. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O amanhã, na verdade, não nos pertence. Tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Nós temos que ter esse entendimento na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes buscamos os nossos próprios interesses. Os interesses de Deus. Interesse de Deus a gente vai deixando aí. Não tá nem aí. Tem muitos que não vivendo no mundo do tô nem, né? Tô nem aí. Né? Temos que atentar sim, principalmente como filho de Deus que somos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como uma filha de pais crentes, que creu no Senhor Jesus Cristo e tem ensinado o caminho, né? Ou melhor, no caminho, né? Porque ensinar o caminho é muito fácil. Olha lá o caminho, pode ir, mas eu não vou. Uai, que negócio é esse, né? É andar junto, no caminho. Provérbios 22:6, né? Mas veja só, aqui nos fala, porque a vossa vida, porque que é a vossa vida? É um vapor, uma neblina, que aparece por um pouco e depois desvanece, logo some. Esta é a nossa vida, é como uma neblina, aparece por um instante e logo dissipa. Essa é a nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aqui fala amanhã, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouquinho. Não sabemos, nós não sabemos. Então, meus queridos, o Salmo 39, versículo 5, já estamos chegando ao final. Salmo 39, versículo 5. Eu fiquei a pensar, confesso para os irmãos, nesse aqui. Salmo 39, versículo 5. Olha só o que o salmista, ele expressa aqui. Tá? Eis que fizeste os meus dias como a palmos. Será que você pensou? Destes aos meus dias apenas alguns palmos. Esta é a nossa vida. Alguns palmos. Destes a minha vida. Deste a minha vida apenas alguns palmos. Né? O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Isso é verdade. O tempo da nossa vida é como nada diante de Deus. Né? Todo homem, pois, firme que esteja, é totalmente vaidade. Quem de nós, por mais ansioso ou inquieto que estivermos, podemos assim acrescentar 1 minuto, 1 segundo, um dia a mais na nossa vivência aqui nessa terra? Nenhum de nós podemos. Só Deus dá a vida e tira a vida. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus está concedendo a Ana Carla 18 anos. 18 anos.
E é claro que nós desejamos que não pare aí, mas sim que continua, mas que seja vivido. Sabe aonde? Na presença do Senhor. Será que os pais não desejam isso? Com toda certeza. Conheço bem eles. Sei que eles querem o melhor para ela, para os seus filhos, para o seu neto. Será que eu não quero isso para os meus? Claro que eu quero. Será que você não quer isso para os seus? Tenho certeza que você também quer. Sabe por quê? Você sabe que aí está o melhor caminho. O melhor caminho. Que aí está a melhor vivência. Aonde? No mundo? É no mundão? É na libertinagem? Não. É na presença de Deus. É na presença de Deus. É atentando para o querer e a vontade de Deus. É tendo esforço para estar buscando a cada dia fazer a vontade dele. Tem muitos que não se preocupam, tem muitos que não atentam, mas essa é a verdade. Então, Ana, lembra disso. Lembra que a vida é muito curta. A vida é muito curta, mas viva ela com responsabilidade e dê a Deus o lugar que ele merece aqui, ó, no seu coração. No seu coração, dê a ele o lugar que ele merece, né? Para encerrar, que você possa dar a Deus o lugar que ele merece na sua vida. Como diz o hino 429, o coro diz assim: mas em meu coração, ó Cristo, sim, tenho sempre lugar para ti. Tem sempre lugar para ti. Tanto lugar para ele, como para as coisas dele. Ah, mas eu não sei quais as coisas dele. Pela palavra de Deus, você vai ver as coisas dele. Aquilo que agrada a ele. Então você vai buscar essas coisas. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Aí as outras vos serão acrescentadas. Mas eu estou preocupado com as outras. Peraí, preocupa primeiro com as coisas de Deus, que as outras ele vai te dar. Ah, mas por que ele vai me dar? Porque ele sabe daquilo que eu preciso e ele sabe do que eu necessito. Eu apenas acho. Ah, eu acho que isso aqui vai ser bom para mim. Ah, eu acho que eu tenho que fazer desse jeito. Mas Deus não é o Deus do achismo, tá? O nosso Deus não é do achismo, não. O nosso Deus, ele é do sim, sim. E ele é do não, não, tá? Ele é do sim, sim e do não, não. Mas em meu coração, né? Sim, tenho sempre lugar para ti. Que seja na sua vida, Ana Carla. Nem apenas 18 anos, é dos 18. Tá? Vamos contar de hoje para frente. Se já foi assim antes, glória a Deus, né? Mas vamos contar a partir de hoje, uma maioridade, a de 18 anos. De jovem, não de adolescente e não de criança, que já passou, não é verdade? Porque na verdade tudo passa. Mas a palavra de Deus, essa não passa não, tá? Essa permanece para sempre. Essa é a verdade. Quando eu era criança, o papai ele me ensinou uma oração, tá? E é com essa oração que eu termino. E é com essa oração, tá? Que você também, Ana, possa fazer também. Tá? Possa fazer também. É assim: Senhor Deus, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Em nome de Jesus, amém. Salmo 90, versículo 12. O papai ensinou essa oração para mim, para os meus irmãos, né? Ore assim, né? Ensina-me a contar os meus dias. Olha, de uma maneira tal que eu possa alcançar, um coração sábio. De tudo que se deve guardar, o que deve se guardar? O coração, porque dele procedem as fontes
da vida, guardar o coração. Agora, importante que seja também a sua oração. Senhor Deus, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu encontre um coração sábio. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, tá? Que Deus nos abençoe com essas palavras.